aí, pessoal, tudo batuta como sempre aí. Pessoal, hoje eu tô aqui na roça do quiabo aqui, como vocês podem ver aí. Eu vou mostrar pra cá o taião maior, vai ofuscar um pouco a luz aí do sol aí, que é bem cedinho, bem de manhã aí. Vocês viram os pés de quiabo aí pra lá, ó. Vou virar pra cá por causa do sol aí. Hoje eu tô aqui, pessoal, fazer a poda, mostrar pra vocês aí como é que eu faço a poda do quiabo aqui. Eu podei um pedacinho aqui já tem uns 4 dias. Então nesses 4 dias eu vou mostrar pra vocês aí a diferença que já deu aqui na questão da quando a gente faz a poda do quiabo. A gente olhando, pessoal, deixa eu virar pra vocês e mostrar aqui pra vocês aqui, ó. A gente olhando assim, ó, os pés de quiabo que nem vocês estão vendo aí, bem folhado, é bonito, né? Dá um pouco de diferença se eu mostrar pra vocês ali os pés que tá podado ali. Você vai ver assim que os pés ficam assim bem mais simples, bem mais assim, com menos folha, né? Mas só que a poda também aí é muito importante pra gente estar eliminando aí as folhas mais velhas, que as folhas mais velhas do quiabo é aquelas folhas que ao longo do tempo elas vão ficando mais fracas. A gente fala assim, mais fraca nutricionalmente. E aí o que acontece? Aquelas folhas mais velhas é as primeiras a ser atacadas aí pelos fungos, pelas bactérias. Então assim, a gente, a partir do momento que a gente entra aqui, ó, faz a poda principalmente dessas folhas mais velhas, a gente já consegue, eu diria que eliminar aí 50% aí dos fungos que possa aparecer na nossa roça aí. Não que a gente vai deixar de fazer a aplicação dos fungicidas, até porque é muito importante. Você fez a poda, onde você fez a poda, você faz a aplicação aí do Marcozeb, do Manzate com cobre, já justamente para estar aí tampando ali as feridas, onde você vai estar tirando as folhas, tirando aqueles galhos em excesso, para que não entre bactéria. Então assim, se podou uma determinada quantia no dia ali, para mais cedo a poda, prepara lá o fungicida e faz a aplicação, para não ter problema. Então eu vou virar aqui, mas ó, não esquece de deixar o batuta para nós aí. O batuta aí é muito importante aí. Então vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês aqui aonde que eu fiz a poda, a diferença da onde tá sem poda aí. Batuta é com vocês aí? Vamos trabalhar. Aí, ó, esse lado aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é os pés onde eu fiz a poda aqui já tem aí uns 4 dias aí, tá? E esse lado aqui, como vocês estão vendo aqui, bem mais enfolhado, não tá mais sombreado aqui, é onde ainda não foi feita a poda. Então assim, eu agora quero mostrar para vocês a diferença. Lembrando, pessoal, que esse quiabo aqui, por ele ser um quiabo precoce, ele começa a produzir bem pequeno. Então, não são todos os pés que tá ainda com esses brotos lateral aqui, tá vendo? Tem pé que nesse daqui, ó, que vocês podem ver, ó. Olha lá, ó. Que o brotinho agora que vem saindo. Então assim, ele demora um pouco mais para sair a brotação lateral aí. Mas, só para vocês terem uma noção. Esse pé que eu podei aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Que você tirou toda aquela sombra que tava fazendo sobre o galho, esse galho aqui, ó. Liberou a luz para pegar nele. Ó, ele já tem esse quiabo aqui, ó, e já tem esse outro quiabo. Eu diria assim, pessoal, que o ideal é a gente deixar, que nem esse quiabo meu aqui, ele tá plantado mais adensado em cima da linha, 20 centímetros um pé do outro, praticamente aí 1 palmo. Então, eu recomendo que você deixe no máximo 2 brotos desse aqui, ó, tá? Vamos dizer assim, você vai trabalhar no quiabo aí com 3 guias, né? Que é a guia principal, né? E mais 2 guias lateral. No caso esse aqui, ó, ele tem essa guia maior, né? Deixa eu tirar aqui. Ó, ele tem essa outra guia saindo aqui, ó. E esse outro aqui a mesma coisa, tem aquela guia de lá e tem mais essa outra saindo aqui. Por quê? É porque se você deixar muitos galhos em volta do pé do quiabo aí, o que vai acontecer? Primeiro, você vai sobrecarregar o pé. Então, você vai começar a ter um espaçamento maior entre um quiabo e outro, tá? O pé vai, como ele vai ter menos energia para colocar sobre a produção do quiabo, então a distância entre esse quiabo e ele vai começar a estender. Os quiabos vão começar a ficar aí, produzir com uma distância maior um do outro, justamente porque o pé não está tendo energia suficiente para carregar o que deveria. Então, eu recomendo, deixa aqui, ó, a guia principal e deixa 2 brotos laterais, só, tá? É fundamental. E outra coisa, eu não sei se, principalmente o pessoal que planta o Santa Cruz, já deve ter notado.
quando você deixa... O Santa Cruz que costuma dar muito galho, né? Então quando você deixa muito galho, muitas vezes venta, o que acontece? O galho costuma rachar aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, porque o sol tá batendo aqui na câmera, eu não tô vendo nada. Costuma rachar aqui, ó. Costuma rachar os galhos e os galhos costuma a deitar. Aí faz a fissura aqui, já começa a entrar fungo, bactéria aí. Então danifica o pé da planta. Aí, ó, tá vendo, ó? Que nem eu mostrei pra vocês aquele galho dali. Ó, esse galho aqui também que foi tirar toda a sombra que tá de cima dele aqui, ó. Ele tá com um brotinho no sol, ó. Olha lá, ó, já tem um quiabo, ó. Olha lá, ó, aquele dali também, ó. Ó, já tem um quiabo lá, ó. E já tem outra florzinha secando daqui, ó. Pá, saiu outro quiabo. Diferente desse de cá, pessoal, ó. Como vocês podem ver, ó. Ó, tá sombreando aqui, ó. Ó o galinho, tem um galinho aqui debaixo, não tem, ó? Olha lá, tá vendo? Ele não conseguiu soltar o quiabo, por quê? Ele tá tentando crescer para fora aqui, ó. Ele tá tentando crescer para fora da sombra. Então não saiu o quiabo. Até mesmo esse galho aqui, ó, tem um galho aqui que é um pouco maior. Olha lá, ó. Ele tá subindo para cima, ó, mas ele também não conseguiu. Você está dando para ver aí, tá fazendo sombra, mas ele não conseguiu também soltar o quiabo. E mesma coisa esse outro aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui também, ó. Tá vendo? Ele tá um galho até mais fino. Esse aqui é um galho. Mas ele não conseguiu soltar o quiabo. Justamente por quê? Porque a parte de cima aqui, ó, das folhas da guia principal tá fazendo sombra na parte de baixo, né? Então a tendência da parte de baixo é crescer para fora, né? E aí quando ela cresce muito para fora procurando a luz, é aquela questão que eu falei. Quando dá vento, pode acontecer do galho quebrar e rachar o tronco do pé do quiabo embaixo, né? Então é diferente de quando você faz a poda. Aí, ó, esse aqui mesmo, ó, esse galinho, aí, ó, tá vendo? Já saiu um quiabo aqui, ó. Aí, ó, já tem outro quiabo aqui para colher, ó. Aí esse outro galinho daqui, ó, pequenininho, ó, já tem um quiabinho aqui e logo vai sair outro aqui, ó. Aí para lá tem aquele ali que tá uns galinhos mais novos ainda também, ó. Então é isso aí. Então agora eu vou mostrar para vocês até onde faz a poda. Ó, vamos pegar como base aqui, ó. Vou pegar esse pé aqui como base aqui, ó. A última folha que eu tirei foi justamente próximo ao último quiabo, tá? Então você vai pegar fazendo a poda de lá de baixo, você vai deixar 2 galhos no pé do quiabo, vai subir podando, né? E você tira até chegar aqui, ó, no primeiro quiabo. A folha do primeiro quiabo você não tira, você deixa. Você tira do primeiro quiabo abaixo, né? Porque se você fazer a poda aqui, ó, cortar essa folha onde está o quiabo aqui, você vai prejudicar o desenvolvimento desse quiabo. Então é importante que você tire, faça a poda a partir do quiabo que foi arrancado. Aqui, no caso aqui, ó, o talinho do quiabo que foi arrancado. Então você vai fazer a poda desse quiabo para baixo, você tira tudo. Aí desse quiabo, dessa folha que tá com o quiabo para cima, você deixa. Aí foi feito um pedacinho aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, que para cá tá, a maioria dos galinhos tá com quiabo. Aí, ó, tá vendo? Esse aqui já tá com quiabo. Tem aqui os que ainda não tá, mas esse aqui, ó, já tá quase saindo quiabo. Aí, ó, já tem um quiabinho também, ó. Olha lá, ó. Viu? Aí, ó. Aí, ó, esses galinhos aqui que foi podar tá com quiabo. Deixa eu ver se para cá tem mais. Aí, ó, esse aqui também, ó, já tá com quiabo. Ainda não são todos os galhos, mas aí, ó, esse aqui tá com quiabo. E é tudo aí, ó, tudo galho que tava na sombra. Então agora, ó, tá vendo que nem aquele galho ali? Agora ele tá pegando sol, ó. Vocês podem reparar que tá pegando sol nele. Então ele vai deixar de crescer pro meio da rua. Agora a tendência dele é crescer para cima, né? Então assim, aí você vai ter menos risco de rachar o galho, que é aquela questão que eu falei do vento. Olha lá, ó, aquele galho de lá também tá com quiabo. Ó, esse galho daqui, ó, tá com quiabo aqui e tá com outro quiabo ali, ó. E o principal, ó, tem um quiabo, 2 quiabos, 3 quiabos em cima. Então é aquela questão que eu falei, se você deixar mais que dois galhos, então o que vai acontecer? Principalmente esse pé principal aqui, ó. A produção do quiabo dele aqui, ele vai começar a ficar mais distante um quiabo do outro. Que nem pode ver aqui, ó, tem um quiabo aqui, ó, já tem outro aqui. Se você deixar galho demais, ele vai produzir um quiabo aqui e já vai produzir outro quiabo cá em cima. Justamente pela questão de falta de energia o pé de quiabo. Então, você trabalhar com pé de quiabo aí, com a poda aí, com 2 brotos, né? Eu falo 3 brotos com o principal. A gente fala aqui 3 guias, né? Que é as 2 guias dos 2 brotos lateral e a guia principal. Então, são 3 guias. Então, você tem aí a possibilidade aí de praticamente aí, cada colheita aí, você colher aí 3, 4 quiabos num pé por panha, né? Então, isso aí, na semana, se você fazer aí 3 panhas, você pode chegar aí até mais de 10 quiabos colhidos numa única planta na semana aí.
Ah, eu vou fazer a poda dos dois pés aqui, pra vocês verem como é que eu faço a poda aqui. Vamos ver se nós conseguimos com a mão aí fazer o serviço. Ó. Melhor coisa para fazer a poda é essa tesourinha aqui, ó. Ajuda demais, facilita bastante a tesourinha. Não quebra as folhas de mão, porque você pode acabar arrancando casca do pé, aí acaba prejudicando a planta aí. Então é bom, usa uma tesourinha ou usa uma faca se não tiver a tesourinha, mas é a melhor forma. A gente tá fazendo a poda aí. E com a tesourinha é até rápido. Olha lá, estamos liberando sombra para aquele galho lá, tá vendo? Liberando sombra não, liberando sol, tirando a sombra dele. E aí, esse aqui é a mesma coisa. Ó, tá vendo? Olha ali, ó. O galho ali escondido, ó. A guia dele escondida debaixo da sombra da folha. Então, quando a gente vai podando, a luz vai chegar até ele. E muito importante afastar um pouco as folhas debaixo do pé, ó. Vamos fazer mais esse aqui. Aí, ó, vocês viram? Ó, eu subi fazendo a poda. Opa, ficou um galho aqui. Uma folha aqui. Ó, eu subi fazendo a poda naquele pé ali, ó. Ó, tá vendo? Então a gente encontra aqui, ó, o primeiro quiabo. Aí daqui pra lá pra cima a gente não corta mais. Aí aqui mesma coisa, ó. Tá vendo? A primeira folha com o primeiro quiabo a gente não tira mais. Então vai tirar do quiabo, do último quiabo que foi apanhado para baixo. Do último quiabo que foi apanhado para baixo você poda. Aí no caso desse pé aqui, ó, ele tem até aqui esse broto grande aqui, ó. E tá saindo outro brotinho ali, ó. Então vai ficar dois brotos. Vai ficar o broto principal, que é esse. E vai ficar depois esse broto e esse aqui, dois brotos. E esse aqui a mesma coisa. Esse aqui tem esse broto aqui. Não sei se vai dar pra ver. Aqui tá saindo um brotinho aqui, ó. Ainda. E aqui a mesma coisa, ó. Primeiro quiabo. Encontrou o primeiro quiabo, não corta mais. Pra baixo. Olha lá, tem aquele brotinho ali, agora. Agora o brotinho agora vai começar a pegar sol, ó. Esse brotinho que começou a pegar sol, pode ver que ele tá com florzinha na ponta, ó. Então agora batendo o sol nele aí, é bem provável que final da semana que vem nós já começa a colher quiabo nesse broto aqui, ó. E o espaçamento aqui, pessoal, que eu planto o quiabo, ó, aqui vai dar 1,5 m, uma linha na outra. Que nem eu falei, eu gosto de adensar bastante as plantas aqui, ó. É um palmo, um pé de quiabo do outro aqui, ó. Tá? Se você querer, você pode plantar até um pouco menos. Pode plantar até 15 centímetros. Um pé do outro. Aqui tá plantado de 20. Se quiser plantar até 15, você pode plantar até 15. Um pouquinho mais perto. Pra você aproveitar. Principalmente quem tem pouco espaço para plantar. Mas é muito importante deixar esse espaço aqui de 1,5 m. Por quê? Porque facilita o seu trabalho, facilita a colheita. Não precisa você... Que nem a gente vê umas pessoas aí que planta praticamente o quiabo aí 70 centímetros, 80 centímetros. Uma linha da outra. Então, quando você vai colher, é a dificuldade muito grande, que principalmente quando quem planta o Santa Cruz, ou mesmo essa variedade, depois que ela atinge aí um porte bem mais alto aí, se você planta muito junto, dificulta demais para você estar aplicando um inseticida, um fungicida, para você estar fazendo a colheita, porque aí você sai no meio daquelas folhas. E quem mexe com quiabo sabe que o quiabo dá aquela famosa coceirinha, né? Então... É muito importante, você adensa ele um pouco mais na linha, que nem tá mais adensado aí, ó, bastante pé. E deixa o espaço livre para você trabalhar. Para você trabalhar aí de forma tranquila. Aí, ó. Olha que espaço bom para você passar, ó. Você pode passar aqui pulverizando, colhendo, sem trabalho. Então facilita demais o espaço aí para você trabalhar. Eu digo que a gente tem que trabalhar a nosso favor, né? É isso aí, pessoal. Só vou deixar uma coisa bem clara aí. Que eu acho assim, a questão de podar o quiabo ou não podar o quiabo,
Na verdade, acho que se você for pesquisar na internet aí, você vai ver aí diversas formas. Cada um muitas vezes fala de um jeito. Então, eu acho assim, na verdade, fica a seu critério. Aquilo que você acredita, aquilo que você acha melhor. Então, assim, eu acho que a gente não pode se influenciar por esse ou por aquele. Eu acho que o bacana aí, de repente, é você ver 2, 3, 4 vídeos. Aí você tira a sua conclusão, se você acha que deve, se você acha que não deve. Tem pessoas que eu sei que tem pessoas que nem faz poda no quiabo. Até porque a gente sabe que tudo demanda mão de obra. Então, primeira coisa, você tem que saber se você faz um plantio grande, se você tem mão de obra disponível para fazer a poda desse quiabo. Então aí você tem que ver o que é mais viável para você. Gastar com mais mão de obra para fazer a poda de um grande talhão ou deixar do jeito que está e colher ali o que der para produzir. Então é por isso que eu falo assim, é difícil muitas vezes você tá falando para a pessoa assim, não, você tem que fazer a poda do quiabo. Assim, eu particularmente eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que fica a critério de cada um. Uns podem querer trabalhar dessa forma e outros não. Então assim, muitas vezes se a pessoa está começando no ramo, está começando a mexer com verdura, hortaliça, ou que nem o quiabo pela primeira vez, eu digo assim, se você tem dúvida, antes de você podar tudo, faça um teste, poda alguns pés, faça a poda de uma linha. Aí você vai tirando as suas próprias conclusões, se compensa ou não. Aí eu falasse para você assim, Antônio, eu tenho aqui um plantio de quiabo, eu vou podar todo o quiabo. Então assim, eu gosto de fazer. Mas é aquela questão, eu gosto de fazer também quando eu tenho tempo. Infelizmente, muitas vezes, que nem aqui na horta aqui, geralmente é eu e minha esposa que trabalha. Tem meu pai também que planta, mas ele cuida do dele para lá. Então assim, infelizmente, tem hora que a gente não tem tempo. Infelizmente a gente tem aquele ditado, né? Vamos empurrar com a barriga. Então muitas vezes a gente acaba realmente também não fazendo a poda. Mas a gente vê que dá diferença sim. Mas então assim, é que nem eu falei, fique a critério de você que estiver assistindo. Faz ou não faz. Se tiver em dúvida, é que nem eu falei, não faça tudo, mas faça um pedacinho. Você fazer um pedacinho, você vai ver o resultado. Então aí, quando você for plantar de novo, aí você sabe se compensa fazer ou se não compensa fazer. Que eu digo assim, muitas vezes também influencia clima, região. Que aqui na minha região aqui mesmo, por exemplo, aqui nessa época agora que está entrando o período da chuva, é muito quente e úmido. Então, realmente, se a gente deixar as plantas muito abafadas, a proliferação de bactéria aqui é terrível. Que nem no caso da melancia. Quem está acompanhando o canal aí, eu até gravei um vídeo, acho que foi começo da semana, acho que foi na segunda-feira, que deu uma chuva bem forte aqui, deu um vento, deu uma mexida ali com a rama da melancia ali. Então assim, eu já fiquei com medo, porque eu conheço o clima. Eu digo que na nossa região aqui, plantar melancia é a mesma coisa que você estar ali com a bomba prestes a explodir. Qualquer interferência, qualquer mudança brusca de clima, vamos dizer assim, que nem eu falei, a questão de muita chuva, de vento, você pode ter ali um oilde, um míldio, uma requeima, uma sapeca da melancia ali pegando pesado ali, você não consegue fazer o controle. Assim, graças a Deus, segunda-feira deu aquela chuva com vento, aí já estamos, hoje é sábado, então é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós estamos 5 dias aí que deu aragem. Nesses 5 dias não choveu. Então eu consegui fazer a aplicação lá do Macunzeb, né? Apliquei lá o Manzate com cobre. Aí depois de 2 dias eu voltei lá, fiz a aplicação do Decis e do nitrato de cálcio, né? Para dar aí uma fortalecida um pouquinho na folha aí. E também evitar um pouco dos bichinhos, né? Tá roendo as folhas, tá roendo as frutas. Então assim, o clima ajudou. Então, por enquanto tá tranquilo. Mas é que nem eu falei, tá tranquilo agora, mas a gente não sabe mais tarde ou amanhã como é que vai ser o tempo, né? Então assim, se o tempo continuar nos ajudando, é certeza de boa colheita. Beleza? Então, hoje o vídeo é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí. É que nem eu falei, não caia em muito coricocó que vocês encontram por aí, né? Se realmente não tem a certeza de fazer, então não faça um pedacinho, tira suas próprias conclusões, né? Que eu acho que a melhor coisa é você ali fazer na prática e você tendo ali a sua visão ali, coisa que você fez ali, se o resultado foi positivo ou não, tá? Então, isso aí é muito importante. Eu sempre gosto de ser bem sincero nos vídeos aí. É aquilo que eu falei. Muitas vezes o que serve para uma determinada região do país, para um determinado clima, não vai servir para outro.
né? Então, é muito importante. Se você tem dúvida, se você tem 2 pés de quiabo, faça poda num e deixa o outro sem podar. Tá? Aí, depois você vai saber se compensou ou não. Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou continuar aqui porque tem muito serviço aqui para nós fazer, ó. Tem que ali dar uma molada na presinha do alicate aqui, que a presinha dela já tá meio cega aí, de tanto nós cortar quiabo aí, colher quiabo aí. Fui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço. Vamos buscar o sol aí.